Sejam muito bem-vindos então a mais uma aula aqui do clubedapizza.net. Eu sou Marcelo Denardi. Essa aula eu separei um tema um pouco diferente para falar. Embora ele seja muito parecido com outros assuntos, diferente por quê? Porque esse tema foi um pedido de uma seguidora do canal, tá? E das aulas e do clube. Ela é do Rio de Janeiro também, tá? Já teve mais seguidores aí do Rio. Ela é do Rio de Janeiro, está abrindo uma nova loja, uma pizzaria, e ela está com dificuldade para definir os preços de venda das pizzas dela. Essa seguidora chama-se Renata, ela me enviou uma mensagem lá pela página, lá pelo Face. Eu comecei a respondê-la, eu falei, não, peraí, esse assunto é bem interessante, eu acho que a gente pode compartilhá-lo no Clube da Pizza, no canal, fazer então a resposta para a Renata em forma de aula, para que todos possam também aproveitar desse conteúdo, dessa resposta, e também achei uma pergunta bem interessante aí da Renata. Primeira situação que a Renata me apresentou, tá? A pizzaria dela, que vai abrir ainda, tá? Está situada em um bairro de classe média, ela colocou como classe média boa, tá? Um bairro residencial, consequentemente eu entendi que é um bairro populoso. E aí ela me perguntou, eu acho que as pessoas estão ali dispostas a pagar um pouco mais, a poder trabalhar com um ticket um pouco mais alto, né, e produtos mais altos. A pergunta será que a localização e o público próximo define o preço a ser cobrado pelas pizzas? Na prática, será que definem? Vamos corrigir. Será que realmente eu posso cobrar mais caro do público que tem mais dinheiro? E se eu estiver num bairro mais humilde, um bairro mais periférico, eu tenho que cobrar mais barato porque aquele público tem um menor poder aquisitivo? Nós vamos responder essa pergunta, ela é uma pergunta um pouco complexa, então no decorrer dessa aula nós vamos tirar essa dúvida também, além de outras. Então vamos lá, para a gente fazer, eu fiz até mais um rascunho aqui. Normalmente minhas aulas são rascunhadas, isso porque eu faço uma preparação dessas aulas para não esquecer de nada, para não faltar nenhuma informação para vocês, porque às vezes eu penso tudo, não rascunho, e na hora de passar o conhecimento eu acabo esquecendo algum ponto importante. Mas agora eu estou usando sempre os rascunhos para não ter esse problema. Para a gente então fazer a precificação, colocar o preço correto na nossa pizza, nós vamos precisar cumprir algumas etapas, e algumas dessas etapas elas são obrigatórias, tá? Então eu coloquei aqui os fatores que são necessários para fazer a precificação. Alguns fatores eles são obrigatórios, vai ser impossível fazer a precificação correta sem ter esses fatores. Eu comecei a minha pizzaria errando. Meu cardápio era baseado no valor médio de mercado das pizzarias que eu acreditava que eram os meus concorrentes mais diretos. Tudo errado, né? Eu não tinha uma visão completa, então eu achava que o concorrente XY ele era concorrente meu, mas na verdade ele atuava em outro nicho, com outro público, e eu precifiquei meu cardápio do jeito que a maioria precifica, sem parâmetros palpáveis, sem fazer algo correto, né? Sem fazer o certo. Então, nós vamos primeiro, tá? Para poder começar, nós precisamos saber quanto custa cada pizza, tá? Se tratando apenas de insumos. Então, não adianta eu fazer aquele cálculo rápido que minha pizza de mussarela leva X gramas de mussarela, leva, o tomate lá custa 20 centavos, acho que se eu fracionar tudo no achismo, e falar, não, minha pizza de mussarela custa menos do que R$8. Eu ouço muito isso. Aí você vai ver, não custa. Então é preciso precificar. Para a gente precificar, nós vamos ter que implantar alguns processos já na própria pizzaria. Não é tão simples assim. Não adianta você chegar a fazer uma ficha técnica completa, tá?
com padrões de pesos e na prática não utilizar os padrões. Tá? O que eu vejo as pessoas fazerem? Para evitar o trabalho de padronizar o produto, ela pega uma pizza de mussarela, monta lá em cima da balança, vê quanto pesou e ela acredita que todas as pizzas de mussarela no freehand, eu vou colocar aqui como, ou seja, montadas, ficarão parecidas nos insumos. Então as pessoas vão lá e acreditam que todas as pizzas de mussarela que são feitas no freehand, que não são porcionadas, vai lá, mão livre, joga pelo mesmo pizzaiolo, elas vão ter mais ou menos o mesmo padrão. Então elas fazem a ficha técnica baseado nisso e acreditam que a variação é pequena e que isso não influencia. Completamente errado. Para a gente implantar um padrão de peso na pizzaria, antes disso nós vamos ter que implantar um sistema de porcionamento de ingredientes. Por que um sistema de porcionamento de ingredientes? Porque uma vez que a gente vai utilizar padrões, a gente precisa ter esses padrões à mão. Não dá para ficar inventando uma maneira de fazer. Então, o sistema de porcionamento, nós temos, eu costumo dizer, 3 opções. Nós temos o porcionamento imediato, balança na bancada, e a pessoa vai lá pesando cada coisa, cada item e vai montando a pizza. O problema de ter isso chama-se contaminação cruzada. Você vai ter que usar um recipiente nessa balança, vai jogar a mussarela, vai equilibrar e vai jogar na pizza. Daí vem o presunto, provavelmente a mesma cumbuca. E vai a noite toda passando em suma ali e isso acaba causando contaminação cruzada, favorece a deterioração dos alimentos, pode estragar, enfim, não é muito indicado. Nós temos aqui também o porcionamento volumétrico. Por um tempo eu utilizei, tá? Volumétrico seria como? Você vai pegar um recipiente que cheio, ele pesa X gramas de mussarela, por exemplo. Então eu tenho lá eu usava até uma canequinha, uma época, eu sabia que se eu enchesse ela, eu tinha 150 gramas de mussarela. Havia variações? Havia variações. Muito menos do que na mão. Esse porcionamento volumétrico é o jeito mais fácil de fazer para quem não consegue implantar o porcionamento ideal, tá? O porcionamento que é o próximo que nós vamos falar, que é o exato. Ajuda, é bem melhor que o freehand, é bem melhor do que você montar a mão livre. Mas também tem o problema da contaminação cruzada, também tem o problema das pequenas variações e, tá? Além de tudo, você acaba tendo variações conforme os insumos, porque o volume mesmo são diferentes. Então, uma mesma caneca de mussarela, ela vai pesar menos do que uma mesma caneca de presunto, porque o peso desses ingredientes, a densidade deles são diferentes. Então, você vai precisar de várias canecas, algumas vão bater, e essas que vão promover a contaminação cruzada. Enfim, é difícil, parece fácil, mas é difícil. Mas é alguma coisa. E por último é o porcionamento exato. Esse é o ideal. Como você faz o porcionamento exato? Você vai separar em saquinhos cada insumo em porções exatas e pesadas previamente. Então, você vai pegar a mussarela, vai separar em saquinhos, vai determinar uma porção e vai pesar todos os saquinhos de mussarela com aquele mesmo peso, exatamente, vai fechar. Você vai fazer essas pequenas porções, vai agrupá-las uma porção maior, ou seja, por exemplo, cada fração eu coloco 20 pequenas frações de mussarela, aí eu dato aquele lote, faço a identificação de todo aquele produto numa etiqueta, para não ter que fazer em cada saquinho. Para fazer isso daí, até então, parece fácil. Só que essa porção, ela vai ter que ter como referência de peso a menor parte da sua pizza. Ou seja, a menor fração da qual você trabalha.
em múltiplos de 2. Então, a primeira coisa que pega aqui para você fazer o porcionamento é quando você trabalha com pizzas de 3 sabores. Se você trabalha com pizza de 3 sabores, você não consegue fracionar isso daí de uma maneira que cada um dos saquinhos formem as frações certas, se você também trabalha com números pares. Então, vai ficar mais claro, calma. Se você tem na pizza como base padrão das suas pizzas, por exemplo, 250 gramas de mussarela, se a base padrão de uma pizza inteira sua é 250 gramas de mussarela, independente do que vai por cima dela, você vai precisar fracionar em porções de 125 gramas. Por quê? Porque se o cliente pedir 2 sabores, você tem a porção para cada sabor. Aí você me fala assim, ah tá, mas todas as pizzas como padrão utiliza a base de 250 gramas. Então eu poderia fazer, em vez de saquinhos de 125, fazer 250. Aí eu te falo, e se seu cliente pedir metade da pizza doce, e se sua pizza doce não leva mussarela, que é o meu caso? E se por eventual característica de cardápio você tem algum sabor que não leva mussarela? Por exemplo, é muito comum um frango com requeijão, não tem mussarela. Depende da região. Então você tem que ter o fracionamento para metade da pizza. Se você trabalha com 3 sabores e 250 gramas, você vai ter uma fração que primeiro que vai ficar inexata, né? Então nós teríamos aí 83,33 gramas para 1/3. E você fala assim, eu posso então fracionar em 83,33. Tá ok, com 83,33 você faz pizzas de 3 sabores. Mas e se o cliente pedir 2 sabores? Aí como que você vai fazer? Você vai jogar 2 saquinhos? 2 saquinhos não fazem as 250 gramas. 3 saquinhos, você joga 3 saquinhos, ok? Para pizza inteira. Mas se ela pedir 2 sabores e um dos sabores não ter mussarela, aí se lascou, não bate. Então, você tem que definir já desde como você vai vender a sua pizza para começar a criar essas bases padrões. Depois que você criou essas bases padrões, ou seja, de todos os insumos, definiu quais são os pesos de cada um deles que você vai trabalhar em fração, aí você vai montar a ficha, você vai montar a ficha técnica, né? Deixa só eu pegar a ficha técnica, chamada ficha técnica operacional, me fugiu aqui o nome. Ficha técnica operacional. O que é a ficha técnica operacional? Você vai pegar a pizza de mussarela e você vai definir quais são as frações. Então, na pizza de mussarela, você vai receber 2 vezes mussarela, ou seja, 2 porções. Aí você vai receber, por exemplo, 8... Peguei mussarela porque ela é mais simples, tá? 8 vezes fatias de tomate. Ela vai receber orégano, enfim, azeitona. Orégano, azeitona, eu particularmente não fraciono, tá? Eu tenho um padrão já visual, sofre pequenas variaçõezinhas, mas como são ingredientes pequenos, eu acho complicado fracionar. Orégano, azeitona, tá? Ela leva uma caixa de pizza uma vez só, se tratando de delivery. Ela vai levar uma caixa. E aí aqui em cima dessa pizza de mussarela, nós vamos ter que considerar que ela leva uma vez a massa, ela leva 60 gramas de molho. Aí nós fizemos o que? A ficha técnica operacional desse sabor. Com a ficha técnica operacional, o que nós podemos definir? Como que o seu funcionário, ou como que o seu pizzaiolo, ou quem quer que seja que esteja na sua produção, vai montar essa pizza sempre. Com isso nós padronizamos não só a pizza sua para o cliente, mas padronizamos o custo dela, porque aqui está tudo exato, com os porcionamentos exatos. Então, uma vez a massa, você vai ter que calcular o custo de cada massa, 60 gramas de molho,
vai ter que usar normalmente tem aquelas conchas que é para molho mesmo, né? Você joga, espalha, ela já vem com a medida de peso, né? De gramatura, mas você ainda faz a aferição. Você vai calcular o custo do molho. Aqui você já sabe quanto tem de mussarela, porque cada porção sua já está definida. Você vai ver quanto custa as 8 fatias de tomate, considerando a margem de perda. Tem itens que tem margem de perda. Você compra um tomate, se você comprar 200 gramas de tomate e fatiá-lo, a primeira fatia, a última fatia você perde, então ele tem um fator de redução. Você vai definir um X de orégano, um X de azeitona. O orégano não dá nem 1 grama se você pesar, mas tem que ser considerado um valor para ele. E você vai usar uma caixa de papelão. Feito isso, tá? Quando você tiver esse padrão da ficha técnica operacional, você monta a ficha técnica contábil. Ou seja, você vai, com esses parâmetros aqui, montar exatamente o custo da sua pizza por insumos. Então, exemplo, você sabe que sua massa custa 80 centavos, aí você vê que 60 gramas de molho te custa... Eu vou pôr bem hipotético aqui de cabeça, eu nem sei, tá? Você vai pôr que a sua mussarela, tá? Vamos colocar aí 250 gramas de mussarela, hoje vai estar custando em torno de... R$7 mais ou menos, acredito. Por aí, um pouquinho menos, R$7 de mussarela. Você vai colocar que seu tomate custou 30 centavos. Vai pôr que seu orégano custou 5 centavos. Vai pôr que sua azeitona custou, sei lá, 40 centavos. E a sua caixa de pizza custou R$1,55. Aqui você tem todos os preços, você vai somar todos esses preços e você vai chegar ao preço de custo da sua pizza de mussarela. Vamos fazer aqui rapidamente, vou subir aqui na calculadora para não ter muita dificuldade, tá? 80 centavos, 40 centavos, tudo hipotético aqui, R$7, 30 centavos, 5 centavos, 40 centavos, R$1,55. Nós temos então um resultado de R$10,55 para a pizza de mussarela. Ponto número 1, ok, já resolvemos esse problema aqui. Para isso nós vamos ter que fazer com todos os sabores de pizza. Depois que nós tivermos todos, tá? Precisamos ter a ficha técnica de todos os sabores. Aí essa ficha precisa ser operacional e contábil. Nós vamos partir para o passo número 2. Nós vamos partir para o passo número 2 para precificar, que é o quê? Começar. Agora que nós vamos ter variações para quem já tem um negócio, para quem vai começar um negócio, mas nós vamos ter que planilhar os custos fixos da sua loja. Como nós estamos falando de duas possibilidades, lojas que já existem e lojas que vão ser criadas, aqui vai haver dois caminhos a percorrer. Para quem já tem uma loja funcionando e vai aplicar esse processo, você vai ter que planilhar tudo que você gasta dentre uma lista que eu já deixei previamente preparada e mais itens que você for eventualmente adicionar, que você vê que você usa e precisa pagar. Se você está começando, você vai ter que parar e pensar exatamente todos os itens que você vai ter que comprar ou pagar na sua loja, que não são os insumos de utilização da pizza. Aluguel. Aluguel é um primeiro ponto que a Renata me falou, tá? Aluguel, ela falou que o prédio dela é próprio, então ela não vai gastar com aluguel. A verdade é uma só. Você precisa considerar a sua pizzaria como uma pessoa diferente, e essa pessoa diferente vai ter os custos dela independente se o prédio é seu, se o prédio não é seu. Como você possivelmente está começando uma pizzaria com um prédio alugado, você vai pagar aluguel. Se o prédio é próprio da pessoa física, ou seja, eu possuo um ponto comercial onde vou instalar a pizzaria, eu preciso remunerar a mim mesmo pelo aluguel desse prédio.
Não é porque eu, pessoa física, sou dono do prédio, que a pessoa jurídica então não necessita pagar o aluguel. A pessoa jurídica só não vai pagar o aluguel se for uma empresa que teve uma injeção de capital, aonde o prédio foi então adquirido por ela ou colocado no capital social dessa empresa, e aí é próprio da empresa, não próprio da pessoa. Se o prédio for da pessoa, você vai estipular um valor de aluguel dentro do valor de mercado e você, pessoa física, vai receber um aluguel dessa loja. Por que que tem que ser feito esse cálculo? Porque senão você não cobra aluguel, pessoa física. Aí você trabalha, final do mês você estipula um prolabore de R$3.000, a pizzaria paga o prolabore de R$3.000 e não tem sobra, a pizzaria não tem lucro, ela só paga, você recebeu seus 3.000 e só paga. Aí você vai fazer um levantamento de mercado e o aluguel que você está não pagando, né, para a pessoa física, ele tem um valor estimado aí de R$4.000. Na prática, o que que isso vai mostrar para você? Que se você fechar a sua pizzaria, alugar o seu prédio e for para casa dormir, você vai ganhar mais do que trabalhando na loja. Por isso que você precisa remunerar o aluguel se o prédio não for da pessoa jurídica, se o prédio não for da pizzaria, se o prédio for da pessoa física do dono do negócio. Se ele for, e normalmente vai ter que estipular um aluguel, a empresa vai ter que pagar esse aluguel para a pessoa física, isso não conta como salário, como prolabore, como lucro de empresa, é um custo e pronto. Bom, água, luz, internet, telefone, eu pus aqui aplicativos, tá? Se você for rodar um aplicativo, mesmo de atendimento, ou um aplicativo próprio de venda, tudo que for relativo a isso, materiais de escritório, materiais de limpeza, funcionários, encargos trabalhistas, escritório de contabilidade, o Prolabore, o que é o Prolabore? Salário do sócio ou dos sócios, tarifas bancárias, aluguel de máquina de cartão, gás, reparos eventuais, um valor aí que você vai... Todo mês alguma coisa vai quebrar, alguma peça precisará ser reposta, uma máquina, enfim, você vai ter que ter esses reparos aí que serão necessários e você vai planilhar tudo isso daqui. Se você não abriu a loja, você vai estimar, tá, dentro de uma realidade, então você faz uma estimativa e aí você chega no valor. Vamos supor R$10.000, é tudo hipotético. Chegou nessa estimativa, você vai ter que fazer um plano de negócio para determinar qual sua meta de vendas para o mês seguinte. Então, isso para quem não tem loja. Para quem já tem loja, ele já tem todos esses dados, ou deveria ter. Vai saber quanto está gastando e vai saber qual é a média de vendas, vai pegar na média normal. Você vai fazer um plano de negócio, que é o caso da Renata, e você vai estimar nele que vai vender 500 pizzas no primeiro mês. Isso é tudo hipotético, você que vai definir, vai fazer análise de mercado. Se você vender 500 pizzas no mês, tá? Se você trabalhar com essa meta que eu coloquei, o que você vai fazer? Você vai pegar os 10.000 que você vai gastar como custos fixos da sua loja e vai dividir por 500, que é o número de pizzas que você vai vender. Então, cada pizza tem um acréscimo de R$20 somente de custos fixos. Então, automaticamente, a pizza de mussarela passou a te custar, tá? Vamos voltar aqui para ver o preço dela, R$10,55 mais R$20, R$30,55. É assustador, tá, esse cálculo, ele é assustador mesmo. É por isso que tem tanta pizzaria aí passando perrengue e não consegue ganhar dinheiro, porque ele olha lá e fala, puxa, mas eu vendo minha pizza de mussarela 25 e eu gasto R$10 para fazer, e cadê esses R$15 aí de diferença? Somem, porque eu não vejo lucro no final do mês. Tá aí, tá, os R$15 estão indo embora aqui, e mais 5 ainda de lambuja. Sua pizza está custando R$30,55. Tendo esse valor, esses valores, você pode aplicar uma margem de lucro que vai ser em torno de até 20%, essa é a média, em 20% em cima desse valor aqui de R$30,55, que teoricamente seria a lucratividade
lucratividade da sua loja. Então, se você fizer essa margem de lucro e fizer todo esse cálculo correto e nada escapar, pagando aluguel, pagando teu prolabore, pagando todos os custos, né, você ainda fica com 20% do faturamento. Então, se sua pizzaria faturou 50 mil reais no mês, você vai ter que ver quanto que é o 20%, né? São 10 mil reais, claro. E aí a sua empresa, a sua pizzaria tem lucro, ou seja, sobra de dinheiro de 10 mil reais no final do mês. Pronto, aí sua pizzaria, aplicada uma margem de 20% aqui, ela tem 10 mil reais de dinheiro em caixa sobrando, pagando o seu salário, pagando os funcionários, pagando tudo que tem que ser pago. Aí você então tem uma empresa que já começa no lucro, ela já está no verde, ela já está com sobra de dinheiro. E essa sobra de dinheiro vai virar capital da sua empresa. E aí você vai guardar essas sobras e eu tenho outras aulas explicando exatamente sobre isso. Vou deixar um link aqui em cima para complementar esse estudo. Feito isso, você tendo essa margem aplicada, ok, você já está tendo lucro e você já precificou a sua pizza. Se fosse a pizza de mussarela, que nós estamos agora batendo um custo aqui de R$ 30,55 e a gente almeja a margem de lucro de 20%, eu vou fazer o cálculo aqui, o valor de venda dela seria R$ 38,00, tá? Valor de venda R$ 38,00 com mais 19 centavos arredondando. Esse seria o preço ideal da pizza de mussarela, tá? Para ela ter uma margem de 20%. Se você não entendeu o cálculo que eu fiz aqui, você tem que assistir também essa outra aula que eu estou deixando aqui em cima, porque essa aula vai explicar como que faz esse cálculo de forma correta, tá? Então é preciso fazer esse cálculo também de maneira correta. E aí você tem uma margem então aplicável de 20% em todos os produtos, deduz que do faturamento bruto da sua empresa, 20% vai ser lucro dela. Por isso que eu falei até 20%, normalmente é mais baixo que isso, esse é o lucro real da sua empresa lá está trabalhando no verde, pagando todas as contas, pagando seu prolabore, e assim você fez a precificação. Agora, eu costumo subdividir essas margens de lucro em pelo menos dois grupos, tá? Dois grupos. Nós temos o grupo de ataque e nós temos o grupo de elite. E dentre esses grupos, entre as duas margens, você pode ter os grupos intermediários. Grupo de ataque, tá? Tem que ter o valor, deixa eu até pôr um tracinho aqui. Ele tem que ter um valor com margem mais baixa para atrair clientes. O grupo de elite com margem mais alta para os clientes diferenciados. E dentre esses dois grupos, você pode trabalhar outros grupos. Então, em vez de você trabalhar com uma margem de, sei lá, 20%, você põe aqui 5% no grupo de ataque, nos sabores estratégicos, e você põe um percentual maior no grupo de elite, em grupos de sabores que você criou, grupos diferenciados, tá? E ali você tem uma margem maior. Então, aí você precificou corretamente a sua pizza. Agora, tem que analisar mais alguns fatores, porque não adianta você colocar o preço certo e o restante não condizer com essa realidade. Agora, essa parte da aula vai responder também a questão que a Renata levantou sobre o poder aquisitivo do pessoal. Vamos para um gráfico, tá? Vamos desenhar aqui um gráfico, basicamente, um gráfico. O preço do seu produto, tá? Vamos supor que ele esteja aqui no gráfico. Aí você precisa saber qual é o valor percebido do seu produto. Uma coisa é o quanto ele custa. Outra coisa é quanto a pessoa, olhando para o contexto, vai perceber aquele preço. Se você tiver uma discrepância entre o valor que ele custa para baixo ou para cima demais no valor percebido, você não consegue vender. Então, se o preço da sua pizza aqui ele é de R$30, tá? E a pessoa enxerga a sua pizzaria como uma pizzaria que venderia essa mesma pizza a 50, ela vai olhar para isso daqui e vai falar, opa,
O preço é 30, tem alguma coisa de errado. Por que será que é esse preço? A pizza não deve ser boa. Exatamente, se ela vê isso como 50, tá certo. Aqui, se ela vê, olha a sua pizzaria, olha o seu produto, e enxerga que o valor percebido dessa pizza seria comparado às pizzas de R$ 25 e você está tentando vender a 30, ela não vai comprar. Ela vai falar, não, essa pizza está cara, não vou pagar. O caro e o barato não depende do poder aquisitivo e não depende do preço que você colocou. Depende desse gráfico estar alinhado, depende do valor percebido andar junto com o valor real do seu produto, tá? E você só vai conseguir vender quando esse gráfico funcionar de uma maneira bem efetiva. Se você trabalhar esse gráfico aqui de forma discrepante, você não vende, tá? Então o que mais tem aí são preços que vão caminhar nessa linha e percepções que caminham nessa linha. E por último, se você alinhar esses dois itens, você vai ter um terceiro item que vai ser a entrega. Uma coisa é você conquistar um cliente, outra coisa é você manter o seu cliente. Se você alinhou o seu valor percebido com o valor cobrado e você entregou um produto que não é condizente, um produto que anda nessa linha aqui, ó, você perdeu esse cliente, ele não vai perceber. Essa é a única linha que pode andar discrepante com as outras, porém, somente para cima. A linha de produto, ela tem que andar sempre aqui, tá? Se a linha de produto der uma oscilação e cair aqui, tá? Fizer essas oscilações, em todos esses picos você perde cliente, tá? Meu desenho tá horrível, eu sei. Vamos começar de novo. Então, nós temos o gráfico, tá? Nós temos a linha de precificação, vamos pôr que ela anda nesse rumo. Vamos colocar que o valor percebido também, ó, caminha junto. A entrega do produto, seu produto, ele tem que caminhar no mínimo junto e ele pode ter essas oscilações. Se ele tiver pico aqui para baixo, tá? Quando o seu produto bate aqui, ó, você automaticamente perde um cliente. Tá? Você já conquistou, você teve todo um trabalho de marketing e esse cliente vai embora. Por quê? Ele olha o seu produto, ele espera uma coisa, ele olha para o preço, tá ok, ele compra e ele recebe abaixo dessas expectativas e ele para de comprar de você. Então é importante que essas três linhas andem juntas. E o que representa cada linha dessa exatamente, tá? Cada linha dessa é justamente o que você tem que trabalhar no marketing da sua empresa. Primeiro, sua loja... Não, vamos começar. Localização importa? Sim, importa, tá? Um público de classe média vai comprar, teoricamente, dos lugares que abrangem a classe média alta da classe média alta, a classe C vai comprar geralmente da classe C. Alguns públicos vão invadir as outras áreas, mas eles não são a maioria. Então a localização ela importa, mas não é ela que define, tá? O poder aquisitivo do público ao seu redor importa? Sim, mas não define. Pronto. Agora responde a pergunta que ela me fez sobre o poder aquisitivo. Ele importa? Ele importa, mas ele não define. Por que ele importa? Porque se o público que está ao seu redor, né, público de classe média alta, ele não vai comprar provavelmente de um bairro de classe C, de classe mais baixa. Ele não confia. Por quê? Porque o valor percebido daquele produto é baixo. Então, a localização, ela contribui para o valor percebido do seu produto. E isso não é só a localização, mas é tudo que está relacionado com a aparência. Com a aparência do seu negócio. Se você tem um Instagram ótimo, uma loja bonita, embalagens bonitas, você tem um atendimento bom, uniformes bonitos, organização, empresarial, enfim,
Todos esses atributos são os atributos que contribuem para que o valor percebido do seu negócio funcione. E como que a gente aumenta o valor percebido? Com profissionalismo, primeira coisa, tá? As pessoas acham lindo comprar do lugarzinho lá de bairro, pequenininho, mas a verdade é que só ganha escala os negócios que são mais profissionais. Então você tem que profissionalizar o seu negócio. Você pode oferecer um atendimento 100% humano, mas você não pode aceitar que o amadorismo seja confundido com isso. E amadorismo é aquela loja que o seu cliente passa numa quarta-feira e está fechada. Aí ele não entende, fala, mas por que essa pizzaria fechou quarta-feira se não é dia de folga na quarta-feira? Ah, é porque o dono da pizzaria teve que fazer uma viagem. Poxa, isso não é profissionalismo, isso não é comprometimento com a sua empresa. E você vai ter que trabalhar também um marketing de posicionamento bem forte. Para a pessoa desejar o seu produto, para a pessoa olhar e perceber que tem valor agregado. Qual é uma marca, por exemplo, que tem valor percebido alto? Coca-Cola. Tá? Imagina que tem mercados aqui que vendem a Coca-Cola atualmente a R$9. Claro que são mercados um pouco mais caros. R$9, 2 litros de Coca-Cola. Aí o pessoa vai lá na internet e fala mal horrores do litro da gasolina, está custando aqui, né? Estou usando como exemplo, nem sei direito, vou colocar como R$3,80 aqui. Aí o litro da gasolina está R$3,80, só que o litro da Coca-Cola está R$4,50 e a pessoa não está reclamando, está comprando. Por quê? Porque ele tem um marketing forte de posicionamento, tem um valor percebido muito alto esse produto, eles cobram caro mesmo e você paga e acha ótimo, fala, não, mas é muito boa a Coca-Cola, por isso que eu pago. É um valor percebido, ele está sempre condizente. Então isso permite que ela suba o preço cada vez mais, independente dos concorrentes, independente de tudo. A Coca-Cola nem localização não importa, porque está no mundo todo. E isso é o marketing de posicionamento. Se você estiver desalinhado com aqueles gráficos que eu falei, não vai conseguir vender e não consegue cobrar mais caro, independente se seu público tem ou não tem o dinheiro para pagar. Quanto maior o poder aquisitivo, mais exigente o público é. Essa é uma verdade. O público de classe mais baixa, eles tendem a relevar alguns comportamentos, não sei explicar exatamente porquê, mas você pode fazer essa pesquisa. Eles não vão se importar tanto com o atendimento, com o tempo de entrega, é justamente porque normalmente eles vão pagar mais barato também, e existe uma aceitação implícita que isso vai ser dessa maneira. Mas o público é mais exigente. Para você conseguir conquistar esse público e manter esse público, o seu trabalho tem que ser mais perfeito ainda, tá? Então você vai ter que se preocupar com prazo de entrega, com atendimento. Você não vai poder se propor a atender no WhatsApp e não responder a mensagem do seu cliente. Você tem que ter um comprometimento fora de série. Você vai ter que fazer com que aquele cliente tenha no seu produto aquela linha acima do preço cobrado e do preço esperado. Então, é assim que você precifica a sua pizza. Normalmente, existe uma grande dificuldade de precificação porque estão acabando com esse mercado, as pessoas estão vendendo pizza cada vez mais barato porque elas não conseguem fazer nenhum tipo de diferenciação. E a única diferenciação que elas conseguem fazer normalmente é preço muito baixo, preço atrativo, sempre mais baixo do que o mais barato. E aí a pessoa vai comprar, vai atrair um nicho de consumo disso. É um nicho de consumo não fiel, já expliquei isso em várias aulas. É um público que vem por preço e por preço vai embora para o primeiro concorrente que cubra essa condição e não é o ideal de se trabalhar. Mas você vai ter que trabalhar isso. O ideal seria você primeiro alinhar todas as propostas da sua loja, olhar profundamente, criticamente, se está tudo ok. Se a aparência da sua loja é boa, se a sua embalagem é boa, se o seu cardápio é bom, se as fotos que você posta são boas, se as propagandas que você faz são boas, isso é muito importante. A sua presença digital é importante, suas propagandas. Esqueça os panfletinhos, tá? Tem gente que tem até preconceito. A tendência é que as pizzarias de classe menor, mais baixa, que distribuem aquele panfletinho lá nas casas, a menos que seja um produto diferenciado, um panfleto diferenciado, mas isso vai dar uma percepção ruim. Eu particularmente não compro nada de panfletinho jogado na garagem, tá? Isso não funciona mais. Seu negócio é o digital,
parte para um marketing lá no digital, um marketing bem forte, um investimento nisso daí para que retorne, para você fazer o seu posicionamento de mercado e poder trabalhar com uma precificação melhor. Se você tiver com tudo isso alinhado, você pode colocar a margem e no começo, ao invés de vender mais barato, ou seja, você pensa que a sua pizza de mussarela teria que ser vendida pelos 38, até esqueci aqui, vamos ver. 38,19, tá? Você, nos 3 primeiros meses, coloca ela a R$35, por exemplo. Aí o que você vai fazer? Você vai criar a escala, o padrão de referência de preço como R$35. Quando você levar ela para R$38,19 depois de 3 meses, na cabeça do seu cliente você subiu demais e ela está cara, porque o parâmetro dele, parâmetro de referência da sua pizza foi R$35. Então, ao invés de você vender mais barato, você coloca o preço lá no cardápio de R$38,19, tá? E oferece um cupom de desconto válido por 3 meses de X%. Chegue no cálculo e encontre. Tá? Você oferece uma condição especial. O importante não é se vai ser com cupom, se vai ser um preço fixo. O importante é ser o cliente saber que o preço é R$38,19, mas os 35 é uma condição especial e temporária. Isso vai trazer a urgência para ele experimentar o seu produto e ele vai ter a escala de preço sempre como 38. Quando ele ligar e tiver os 38, ele fala, não, agora a pizza está no preço normal. Legal, ele vai pagar os R$38 porque ele já conheceu o produto, já verificou aquele alinhamento todo, se ele tiver todo ok, vai funcionar. Então, basicamente essa é a mágica de precificar corretamente a pizza e trabalhar tudo isso. Fácil não é, tá? Fácil não é de jeito nenhum, mas você precisa fazer esse trabalho para trabalhar, para conseguir corretamente funcionar. Se não fizer nada disso, vou falir? A resposta pode ser não, tá? Isso porque eu não quebrei. Quase, mas eu não quebrei, tá? Eu fiz isso por muito tempo, precificação errada, eu não sabia nada do meu negócio e eu passei alguns apertos, sim, tá? Passei condições difíceis e eu só consegui escalar minha pizzaria, fazê-la crescer quando implementei tudo e mais algumas coisas. Aí a coisa começou a funcionar. Então, eu acho que assim, se você fizer aos trancos e barrancos e funcionar, meus parabéns, legal, você está conseguindo. Mas isso vai te custar um tempo muito grande que lá na frente você vai se arrepender. Se você fizer tudo corretamente, você adianta anos da sua vida já escalando a sua pizzaria. Imagina nesse cálculo ideal que você conseguiu bater o faturamento de R$50 mil mensal, tá? Que não é difícil, e você está com a margem correta, aplicada de 20%, além de receber o seu prolabore, de receber o aluguel do seu prédio, sua empresa, não é você, colocou R$10 mil no caixa somente nesse mês. E mês que vem ela coloca mais 10, depois ela coloca 8, depois ela coloca 15 e vai somando. E aí você vai formando capital. Amanhã depois sua empresa consegue investir numa reforma, num equipamento, ela começa a crescer literalmente com esse dinheiro que é da própria empresa, que é o lucro da empresa. E melhor ainda, tá? Quando o lucro da empresa supera a meta, dentro de 1 ano, você faz a distribuição desse lucro para os sócios. Na prática, vamos supor que você tem uma meta da empresa ter um caixa de R$50 mil. Pode ser muito mais do que isso, porque o ideal é que a empresa tenha até o prédio próprio da empresa.
Mas vamos supor que tenha 50 mil reais como meta. Tá? Ela fecha, por exemplo, 2020 com 83 mil reais. O que você vai fazer? Vai pegar 33 mil e em dezembro vai distribuir. Ou seja, se você é dono da empresa, se você é o único sócio, 33 mil reais, fora seu pagamento, fora tudo, vem para você como pessoa física e você vai fazer com esse dinheiro o que você quiser. Vai comprar um carro novo, vai fazer uma viagem, vai fazer aquilo que você tem vontade sem afetar o seu pagamento. São as vantagens de ser proprietário de uma empresa. Então, essa é a maneira correta de administração. Fazer a precificação é muito mais profundo do que simplesmente fazer alguns cálculos e chegar ao resultado, mas quanto mais perfeito você conseguir fazer isso de imediato, melhor vai funcionar o seu negócio e mais escala você vai ter. É muito melhor fazer isso do que colocar qualquer preço no cardápio e não conseguir vender, e depois ter que mudar e ter que baixar e trabalhar o seu preço em função do seu cliente, em função do que acontece. Seria assim, a pizzaria do pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus funciona, pelo amor de Deus venda e vai fazendo as coisas. Não tem planejamento. Quando você faz um planejamento, quando você faz o alinhamento de todos esses valores, aí a coisa funciona, a coisa vende e você entra como um negócio forte. Por isso que as franquias têm grande valor, as franquias de sucesso. Quando ela já tem um modelo de negócio pronto, todos esses erros que vão fazer com que o valor percebido caia já não são cometidos mais. Todos os erros que possivelmente o produto possa ter, que vai abaixo da expectativa do seu cliente, não vão acontecer, porque ele já foi testado, já foi validado. Por isso que a franquia tem tanto valor. Quando você compra uma franquia, sobretudo as grandes, você paga uma fortuna. Não é o balcão que ele coloca lá dentro, não é a máquina que tem, não é o forno que usa, é o modelo de negócio que já funciona. É um negócio que você coloca e já dá a percepção para o seu cliente de que é um negócio sólido, um negócio forte, não é amador e dá um valor percebido grande para os produtos. Às vezes funciona com franquias que são desconhecidas, mas muito bem elaboradas, e hoje existem muitas. Tem franquias de pizzarias, de esfirrarias que são modelos pequenos, não são as multinacionais, mas que já tem um plano, um modelo de negócio bem legal e funciona muito bem. Então, é basicamente esse trabalho que uma franquia faz, além de também te oferecer já todos os padrões de produto, de linha de produção, enfim, embala todo esse pacote de conhecimentos e entrega pronto para você. Esse pacote de conhecimentos que vem numa franquia, se ela for uma franquia boa, uma franquia de valor, é um pacote que custa muito mesmo para você adquirir. Ou seja, eu tenho já 8 anos de loja aberta, fora que antes da pizzaria eu sempre trabalhei com negócios próprios, né, outros negócios, outros ramos, e me custou muito tempo da minha vida chegar aqui onde eu cheguei, onde possivelmente uma franquia tivesse já me dado diretamente isso. Essa aula foi isso, espero ter ajudado, espero ter respondido a pergunta da Renata e a pergunta de todos os outros que é relacionado a esse tema. Quando vocês tiverem alguma dúvida, quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum tema específico, manda para mim, às vezes eu não respondo imediatamente, porque são muitas perguntas. As mais interessantes eu transformo em aula, algumas eu faço um convite para as pessoas aí para fazer uma live e discutir isso diretamente, e assim nós vamos compartilhando informações e fazendo esse Clube da Pizza crescer.